É isso aí, nação. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para a partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. Hoje o Flamengo entra em campo e o Flamengo precisa sair dessa partida com uma vantagem para poder ficar mais tranquilo, né? Na partida de volta no Maracanã. Vamos analisar os comentários do programa Jogo Aberto falando sobre a possível escalação do Mengão e as novidades do Flamengo aí para essa partida. Créditos, canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Só tem um time que joga hoje, Brasil, é isso que eu tô vendo, que eu tô percebendo? Maravilha, Sino. Hoje teremos Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo, você fez ver? Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo, mais uma semifinal eletrizante da Copa do Brasil. Jogo na arena do Grêmio. Soares deve estar em campo. O Flamengo com desfalques e o ambiente está preparado. Meu Deus. E eu no controle remoto. Toda a pressão do jogo do ano paira a arena. Um duelo histórico entre gigantes do futebol brasileiro terá o seu primeiro capítulo nesta noite. 50 mil torcedores estarão nas arquibancadas da arena. Sempre vai ter o nosso respeito pela qualidade do grupo, mas uma coisa que eu sempre falo para o meu grupo é para eles não terem medo de jogar. Uma confiança muito grande eu passo para eles. A gente sabe da qualidade do Flamengo. Ninguém duvida disso. Mas eu sempre falo para vocês também que eu confio no meu grupo. O problema é que a história está do lado carioca. Enfrentando o Flamengo, o Grêmio não passa de fase na competição desde 1997. A esperança do Grêmio é de que dessa vez seja diferente. Na última vez em que enfrentou o Flamengo na Arena pela Copa do Brasil, o tricolor gaúcho perdeu de 4-0. Na época, Renato Portaluppi estava do lado contrário. Eles seguem tendo mais dinheiro que nós. Depois, outra coisa, só um par de anos depois, mas jogo bom de jogar a semifinal. Nesta temporada, Grêmio e Flamengo já mediram forças. No Maracanã, a equipe de Soares teve diversas oportunidades, mas viu os cariocas vencerem por 3-0. Clássico aí do futebol brasileiro, né? Duas equipes que sempre chegam nas fases finais, que gostam também de competições grandes. Um grande time do outro lado que vai respeitado. Mas nós somos o Grêmio, cara. E essa coisa do copeiro, ela é uma brincadeira que existe aqui internamente, né? Uma brincadeira séria. A única incerteza é se Luiz Soares estará em campo. O uruguaio convive com dores no joelho e recentemente pediu para deixar o clube. A tendência é que permaneça até o final da temporada, mas precisará passar por um aquecimento sem dores nesta noite. A equipe tricolor será formada por Gabriel Grando no gol, Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman, os três zagueiros, João Pedro na ala direita, Vijaçante e Carbacho, os dois volantes, com Reinaldo na ala esquerda, Bitelo e Cristaldo no meio campo, com Soares ou André Henrique no comando de ataque. Não importa quem entrar em campo, já vemos demonstrado isso, o caráter do time, jogue quem jogar, vamos dar vida, depois vemos que campeonato é, que instância é, temos que dar o máximo, pronto. São, no mínimo, 30 milhões de reais em jogo. O Grêmio não chegou à toa numa semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio não é o vice-líder do Campeonato Brasileiro à toa. Então, é o que eu falo, é uma partida de 180 minutos, os primeiros 90 minutos, quarta-feira aqui com a arena lotada, a gente vai medir forças com o Flamengo. 9 títulos da Copa do Brasil, mas apenas um poderá seguir vivo na competição. Tá de bem com a vida, hein, Renato? Renato Gaúcho. Reconheço. Chico, fique à vontade para dissecar o campinho do Grêmio. O Renato, impressionante, essa passagem do Renato, ele teve algumas reinvenções táticas no ano, porque ele começa o ano, né, com o PP ali fixado no meio, vários meias de chegada, para o Campeonato Gaúcho serviu. Depois, quando a exigência começou a aumentar, esses jogadores que ficavam mais com a bola, sem a bola, sofriam muito. Aí ele encontrou um sistema com 3 zagueiros. E, cara,
O Kahneman tem sido um cara que, como a gente viu no último jogo contra o Atlético Mineiro, né, caçando o Hulk. Nossa, bate pouco, Kahneman. Mas você precisa de um operário no time. E que operário, hein, Kahneman? Pelo amor de Deus. Ele sai à caça de qualquer jogador, ele consegue se desvencilhar e você ainda tem 2 na sobra. O Bruno Alves, que está jogando muito bem, e o Vini, cara, impressionante. Jogador de seleção de base lá atrás, estava na Europa, voltou. O Grando está fixado como o goleiro titular, né, depois de toda aquela polêmica com o Adriel, que já foi para o Bahia, inclusive, e está jogando bem, foi decisivo na classificação contra o Bahia. Aí a gente vai para o meio. O Vila Sante, talvez, com exceção do Soares, seja o principal jogador do time. Ele consegue ser um cara que chega à frente, tem feito gols, fez contra o Bahia, e marca muito bem, morde que nem um cachorro. O Carbajo tá deixando um pouco a desejar, mas é um cara que faz um serviço sujo ali também no meio. Cristaldo, bola parada, bate muito bem na bola, se aproxima mais do Soares. O Bitelo é esse jogador móvel, né, que flutua, circula, tá em todas as partes do campo. E os 2 alas, o João Pedro e o Reinaldo. Esse time tá fixado, que o torcedor sabe de cor, assim, desde que ele começou a definir essa equipe, e eu acho que isso dá uma sustentação interessante. O que você tá rindo, Renata Fã, cada vez que eu falo em algum jogador do Grêmio? Eu gostaria muito que André Henrique fosse hoje o titular, mas acredito que o imbróglio não foi dito por mim. Renato Gaúcho, sim. Ele caracterizou como novela mexicana a situação do Soares, tá louco pra ir pra Miami, jogar no Inter, é o que ele quer. Ele quer jogar no Inter, é só o que ele quer. Agora, sem brincadeiras ou brincadeiras à parte, pra você hoje, Soares estará em campo. Eu imagino que sim, porque ele deve ter se preservado, tanto que ele foi ao estádio, ele estava acompanhando a partida do Grêmio contra o Galo e agora eu acho que ele vai estar preparado porque é um jogo em Porto Alegre e o Grêmio precisa muito do Soares. Precisa, pelas informações ele vai jogar e pelas informações ele pediu para jogar. O que poderia tirar ele da partida seriam as dores no joelho. A informação que a gente tem... Quem sabe elas venham no aquecimento. olha o tambor, Brasil. Ai, Brasil, futebol não pode ser só loucura, só coisas ruins. Tem que ter leveza. Ele treinou normalmente durante a semana, deve ir pro jogo, até para as pessoas entenderem. A janela não é só no Brasil para a contratação que fecha dia 2, também é para entrar nos Estados Unidos. Então, até o dia 2 de agosto, o Soares ainda pode ir para o Inter Miami, que está com interesse claro no jogador, ele também está com interesse de ir lá jogar com o Messi, mas o Grêmio foi muito inteligente, primeiro, na formatação do contrato, que teve 52 versões, uma multa de 70 milhões de euros, então o Grêmio está protegido. Ah, mas o jogador está de beicinho e tal, eu prefiro ele emburrado do que qualquer outro feliz, tá? Então, ele vai jogar, ele tem contrato. Se ele vai jogar o jogo da volta, a gente não sabe, porque a janela fecha dia 2 e o jogo da volta é só dia 16. Agora, esse jogo ele tá garantido. E é a grande esperança, né, Renata? Se o Grêmio está mais próximo de vencer, é por causa dele. Olha, eu venho dizendo faz tempo, ele vai jogar no Inter. Ah, ano que vem eu deixo. Fica até dezembro só. E agora é o seguinte, se você me permite, farei as honras do Flamengo aqui, tá bom, já que não tem nenhum flamenguista no programa, não é? Não? Então é só hoje. Isso seria, sabe aquela história do tapa-buraco, não Entendi. é provisório? Tá bom. É isso, é só hoje. Finalmente, gente. Pô, eu tava aqui, angustiado aqui, um jogo de 2 times. Negrão! 2 semifinais. Negrão! Agora sim. O Flamengo tem desfalques, mas tem um elenco incrível à disposição do Sampaoli. Tá motivado, passou por cima do Atlético Paranaense, você lembrava por isso, né? Aqui, E agora o Flamengo já está em Porto Alegre, preparado para mais uma batalha. O Flamengo chegou em Porto Alegre sendo recepcionado pela torcida. Mais tarde, o atual campeão da Copa do Brasil disputa mais uma vaga na final do torneio, dessa vez contra o Grêmio. Os cariocas já estiveram em 8 decisões até aqui e ergueram 4 taças. A última vez que as duas equipes se encontraram na competição nacional foi nas quartas de 2021. Na ocasião, Renato Gaúcho ainda comandava o rubro-negro e venceu os 2 jogos. Flamengo e Grêmio são os maiores semifinalistas. O confronto já aconteceu 16 vezes. 7 vitórias para os cariocas, 3 para os gaúchos e 6 empates. Apesar de ter perdido o título de 97 com 2 empates, o rubro-negro não sabe o que é perder para o tricolor na competição desde 95.
Sampaoli ainda está em busca de um padrão de jogo e boas atuações. Para esses primeiros 90 minutos, o treinador argentino tem desfalques e, como de costume, faz mistério. No meio de campo, Eric Pulgar e Gerson estão fora. O primeiro trata de uma lesão na coxa e o outro está suspenso, pois foi expulso na última fase contra o Furacão. Davi Luiz também tem ausência confirmada. O zagueiro apresentou dores no joelho direito e ficou fora da lista. Com isso, uma provável escalação tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. No meio, Alan, já que não atuou pelo Atlético Mineiro, Vitor Hugo ou Thiago Maia. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O camisa 10, inclusive, acumula gols decisivos, polêmicas e provocações contra o adversário. Trazer uma vantagem para o duelo de volta no Rio de Janeiro é tudo que os comandados de Sampaoli querem no momento. Vale lembrar que o último Flamengo que perdeu para o Grêmio de Renato Gaúcho foi o time de 2018. Tem tempo, há 5 anos. Tá rolando aquele medinho, Chico? Ah, máximo respeito ao Flamengo. Máximo respeito. Nos últimos anos foi um time que, olha, como bem lembrou a Tati aí, complicou a vida do Grêmio. Tem um elenco estelar e aí, para muitos, o Flamengo não está vivendo uma grande fase. O Flamengo tem uma derrota nos últimos 19 jogos, que foi aquele 4-0 lá pro Bragantino, meio bizarro, né? Que ninguém entende. Mas uma derrota nos últimos 19 jogos. Uma goleada, né? Exato, mas tá 8 jogos sem perder. Estava quase perdendo pro América no último minuto. Vitor Hugo resolveu pelo menos um empate, um pontinho. Assim, eu não levo muito em conta esse jogo, porque às vezes até entra no psicológico do atleta, o Botafogo ter disparado e o brasileiro fica uma coisa meio em segundo plano, isso instintivamente. Eu vou lembrar do último jogo de Copa do Brasil do Flamengo, que ele ganhou os 2 do Atlético Paranaense. Então, máximo respeito e todo cuidado hoje à noite, hein, rapaziada? Tá certo, cauteloso. Já tem o campinho do Flamengo, tem mais informações da Copa do Brasil, mais majestoso. Olha, a gente vai repercutir também. Boa. Sampaoli não tem Copa do Brasil ainda. Já pensou se ele conquistasse, por exemplo, esse título? Seria ótimo. Mas eu tô olhando a escalação, cadê o Gerson? Tá suspenso. Ah, tá. Cadê o Eric Pulgar, que tava jogando bem ali? Tá se recuperando ainda de uma lesão. E o Davi Luiz? E o Davi Luiz também de última hora, um pouquinho antes da viagem, foi cortado da relação porque sentiu um desconforto, né? Ah, tá bom. Então o Flamengo tem desfalques. Mas é o seguinte, vamos lá. Esse quarteto ofensivo aqui, se é que ele vai pro campo, não é? Começa por baixo, não porque chega lá ainda. Porque o Sampaoli daqui a pouco pode trazer um Everton Cebolinha, ter uma lei do ex já aí, teve, né? De repente. Já teve, no Maracanã, fez gol, comemorou bastante, né? Comemorou, Chico. Opa. Agora é o seguinte, vamos à escalação provável, porque nada é provável com o Sampaoli. É verdade. Ele gosta do improvável também, não é? Matheus Cunha vem sendo muito seguro no gol do Flamengo. Tá bem. Wesley na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga. E aí ele pode escolher o que ele quiser. Ayrton Lucas, excelente jogador. Ou a experiência do Felipe Luiz, que é um cara acostumado a decisões. Aí vamos para o meio. Já que não tem o Pulgar, Alan, que não atuou pelo Galo, pela Copa do Brasil, pode ser escolhido. Aí ele tem a opção de colocar Thiago Maia e Vitor Hugo. Pode ser que ele jogue com Thiago Maia e Vitor Hugo e não com Alan. Enfim, Sampaoli vai escolher. Agora reside aquilo que todos olham com carinho no Flamengo. Everton Ribeiro. Arrascaeta, ó. Até meu sotaque mudou hoje. Arrascaeta. Tá no X. Bruno Henrique, Gabigol. E ainda tem opções, né? Porque o banco de reservas do Flamengo é um espetáculo à parte. E o Rafael Claus será o homem do apito. Os 2 árbitros brasileiros que estiveram na Copa do Mundo de futebol masculino foram escolhidos para essa semifinal. Ficaram em concentração desde o fim de semana, né, pela CBF, o Wilton Pereira Sampaio ontem, Rafael Claus hoje.
Ontem até não passou pela arbitragem, acho que o Wilton, enfim, teve a questão do Luciano lá, e acho que o Klaus hoje também é o que a gente Mas torce. o Dorival elogiou a arbitragem do Wilton, independentemente do cartão amarelo. O que ele não gostou é que só o Luciano tomou amarelo e não outros jogadores. Perfeito, mas não teve nenhum erro capital, a gente espera que aconteça isso hoje também. O Flamengo demorou muito para encontrar essa figura do João Gomes, né? Aquela proteção à frente da zaga. Aí o Eric Pulgar estava tendo uma sequência bacana, machucou, só que agora contratou o Alan do Galo, né? Aí fica difícil, né, Flamengo? Flamengo no mercado é impressionante, tá podendo contratar e quase contratando o Wendel lá do Zenit, tá mirando o Claudinho ainda, não desistiu do Claudinho, então é difícil competir com o mercado que o Flamengo vai fazer ainda numa perspectiva boa. E esse quarteto, Renata, eles jogaram no final de semana e gerou uma frustração, porque tinha 65 mil no Maracanã e o time só empatou com o América. Foi a volta do quarteto e tudo mais. Mas assim, de novo, eu não vou considerar esse jogo contra o América, porque eu acho que ele tem outras circunstâncias. Hoje é completamente diferente. Vou dizer que o Bruno Henrique não é um jogador decisivo. Marcou, inclusive, contra o Grêmio, o seu primeiro gol na volta, naquele 3-0 lá. Que o Grêmio jogou bem e o resultado 3-0 Flamengo. Eu sou fã do futebol do Bruno Henrique. Agora, independentemente da decisão de hoje, é um jogador que sofreu demais na carreira, não merecia isso, mas é altamente técnico, o repertório para fazer gols, ele confunde a marcação adversária, eu vejo que ele tem muitos recursos, não encontro isso em qualquer jogador. Agora, o Flamengo é muito forte, mas o Grêmio, por exemplo, está à frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, 1 ponto, um jogo a menos contra o Corinthians, é uma equipe que vem se solidificando com o Renato e que vai jogar a vida hoje diante do seu torcedor. Eu tô tentando... Do seu torcedor. Calma, eu estou tentando ser cauteloso aqui. Não me empolguem, por favor, eu não posso me empolgar. Mas eu acho que dá jogo. Mas você tem o direito de se empolgar. Antes não. Eu prefiro esperar. Mas eu acho que dá jogo, sim. Eu acho que os dois, no último encontro pelo Brasileiro, apesar do 3-0 pro Flamengo, porque foi inacreditável esse 3-0. O Grêmio jogou bem, mas tomou 3, que pena, mas né? eu assim, vou ficar com o pote meio cheio de que o Grêmio fez um bom enfrentamento com o Flamengo lá no Maracanã. É que agora muda completamente. Você vai dizer o quê de um jogador como o Gabigol, por exemplo, em confronto eliminatório? Ele cresce demais. Perde gols, não, ele cresce demais. O Arrascaeta, pra mim... O Arrascaeta também. Ao lado do Renato Augusto, para mim são os dois melhores jogadores tecnicamente do futebol brasileiro. Então o Arrascaeta tem uma capacidade de decisão absurda. Então assim, qualidade o Flamengo tem. O que o Grêmio vai precisar fazer? Morder, ser competitivo, esticar a corda. Morder é com o Soares. Também. Soares pode, hoje está liberado. Pode morder e fazer um golzinho, né? Que sempre é bom. Que bom que o Grêmio vai ter o Soares, porque aí a gente consegue um pouco equilibrar em termos de jogadores decisivos, jogadores de qualidade. O Flamengo tem os seus, o Grêmio tem alguns bons jogadores. O Bahia ele sentiu no aquecimento. Mas o Soares, né? Pelo brasileiro, né? Pelo brasileiro. E acabou não jogando. Ai, meu Deus do céu. Soares, precisamos de você hoje, né? O bom cabrito não berra. Boa, Renato! É isso. Renato, eu gosto de desestabilizar Chico Garcia. Nossa, eu vou falando aqui, ele vai ficando... Ele dá aquela paradinha rápida, estratégica, você não fala, nem tinha visto. Ai, meu Deus do céu. Tá, então, nação, já vai nos comentários, já deixa o seu palpite para Grêmio e Flamengo. Vamos aqui ver o que vai acontecer. Eu vou registrar o meu palpite aqui nesse vídeo. Para mim vai dar Flamengo 1-0. Vamos ver o que vai acontecer, torcer pro nosso Mengão sair com essa vantagem aí para a partida de volta. Deixa também registrado aí o seu palpite, deixa o seu like apoia o trabalho do canal. Se você não está inscrito, se inscreva, porque hoje vamos trazer para você toda a cobertura do pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal, tá certo? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.